do bar. Agradecimentos à Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Polícia Militar, ao deputado estadual Ricardo Madalena e ao Betico. Enfim, a organização aqui também está agradecendo a todo o pessoal que compareceu lá no campo do Parque São Jorge. Legal, né, Batata, o pessoal começar a movimentar lá o campo do Parque São Jorge, que tem lá um campo, e a gente vê, acho que tem as equipes que jogam lá, mas não é muito divulgado. Essa iniciativa que o Vanderlei teve com algumas pessoas aí, eu passei lá no campo, que é um caminho... Espera aí, vamos só ver o que está acontecendo aqui com o microfone do nosso amigo Marcos William Zanetti. Ele já pegou doença do Silva Júnior no meu programa. Cadu, pegou doença do Silva Júnior, não ligou o microfone. Repita, por favor. Essa iniciativa, né, do Vanderlei, que com mais algumas pessoas, é uma iniciativa boa. Eu passei lá no São Jorge no domingo, que é um caminho que eu faço sempre, e muitas pessoas lá. Então, é válido, né? Acho que está sendo cada semana em um campo, né? Está tendo vários campos aí. Acho que eles fazem uma vez por mês, né? Ou uma vez por mês. E essa iniciativa, para mim, é ótima, né? Porque está sempre o esporte envolvido, né? Não só nesses campos, mas, se eu não me engano, vai ter no Guarani, vai ter na... E o legal, né, Batata, não sei se tem explicação, porque a gente sempre recebe as notas deles, e no final isso aqui, né, pelo sucesso e a harmonia que aconteceu durante toda a competição. E geralmente são equipes que também disputam o amador. Por que no amador não tem essa harmonia, Batata? O que acontece? É difícil explicar, né? Sei lá porque está valendo 3 pontos, se é porque é um campeonato, né, que já é tradicional na cidade, e esse que o Vanderlei está organizando está ainda, né, começando, e o amador todo mundo quer ganhar de qualquer maneira, né? Então é complicado se você explicar, né? Mas só de acontecer isso, ter essa harmonia, não ter briga, já é 90% de sucesso, né? Todos me falaram na segunda-feira que a arbitragem não influenciou em nada, não influenciou em nenhuma partida que teve. Então, quer dizer, a gente já está saindo na frente até do Campeonato Brasileiro, talvez, né? Então, é uma iniciativa legal. A arbitragem aqui está melhor que o brasileiro. Ele que falou de arbitragem, não tem nada com isso. Marcelo Piscininho, que sempre reclamou que não tínhamos corintianos aqui representando, tem 2 agora, tem o Batata e tem o André Rubio. Por falar nisso, Batata, por falar em jogos amadores, está tendo também o campeonato lá no sintético do Valbal. Como que tá lá? Tá legal? Esse eu estou envolvido, né, na organização lá também. É um campeonato que o Antônio Carlos foi me procurar para a gente estar fazendo uma competição entre as equipes que jogam lá no dia a dia no sintético. Até você vai lá às vezes, né, para jogar. Então, não é um nível excelente, não é um nível de campeonato amador, mas um nível legal, com equipes boas lá também. Alguns jogadores, sim, que já jogaram amador. E está chegando nas suas últimas rodadas aí. E a gente acredita que a semifinal, a final também vai lotar mais, além do que está lotando demais lá o sintético. E esses finais de semana agora com jogos valendo classificação também, vão ser jogos bem nivelados. E lá tem que estar em forma que o bicho pega, a bola não para, né, Batata? Ela é mais rápido, né? A bola não tem como sair, que é todo alambrado lá. A grama sintética, ela faz o jogo ficar mais rápido, por mais que o campo seja pequeno, mas faz o jogo ficar mais rápido. Então lá, se foi nesse domingo passado aí, 2 pediram arrego, como no jogo do Palmeiras, 2 pediram para sair, não estavam aguentando, passaram mal. Então o horário também não ajuda, né? Mas tem que ter fôlego lá. Olha lá, o Cadu tá reclamando que tá baixo o áudio do meu garoto. Mas já estamos ajeitando aqui o áudio do teu garoto, viu, Cadu? É que ele não tinha ligado o microfone, mas ele aprende ainda, viu, Cadu? Em relação, você falou no ponto bom, né? Ontem eu vi uma entrevista do Lucas, do Palmeiras. Parece que ele tinha jogado no deserto do Saara com 70 graus. O que ele reclamou, não, porque eu passei mal, eu senti tontura, eu achei que eu ia desmaiar. Jogos da A2 e da A3 são jogados nesse horário, em campos ruins. Os caras não têm fisiologia, não tem nutricionista. Às vezes o time sai daqui de Santa Cruz do Parque 5 horas da manhã, viaja 150 para jogar. É muita frescurinha jogador de futebol. E ontem, não sei qual programa que eu assisti, eu acho que foi na Fox, o Flavinho Oliveira falou, e falou bem. Falou, poxa, tá certo, estamos no inverno, primavera, não sei o que nós estamos agora, mas
quando no verão, jogos às 4 horas da tarde, a temperatura é muito maior do que os 27 graus que foi domingo às 11. Eu acho que um pouquinho a frescurinha de jogador, ter que acordar mais cedo, mas o torcedor está gostando, tanto é que você estava falando que você vai no jogo às 11, né? Se não mudarem, eu acho que não muda porque pelo estatuto do torcedor não pode mudar se o jogo já está marcado por um certo tempo. Então, Claudinho, o que a gente sempre estudou e escuta falar, que só de você já ser um atleta, já não se faz bem à saúde. Você ser um atleta de alto nível, já está fora de ser bem à saúde, porque é muito a preparação física, é muito acima do que se diz bem à saúde. Então, esses jogadores eles estão preparados. Se você for na prática, estão preparados para jogar nesse horário. Normalmente eles estão treinando 9, 10 da manhã, a gente está sempre acompanhando ao vivo no CT do Corinthians, CT do São Paulo, onde seja. Estão acabando o treino às 11, 11 e pouco. Né? Eles querem comparar com a Europa, que a Europa, na Inglaterra principalmente, tem jogo às 10, tem jogo às 11 da manhã, às 9 da manhã, só que nem se compara a temperatura da Europa com a temperatura do Brasil. A minha opinião é assim, eles são preparados fisicamente para isso, independente do horário que seja, às 11, às 1 ou às 9 da noite, que seja. Mas realmente acredito que atrapalhe na parte técnica, né? Do que você jogar 9 da noite ou 11 da manhã. A parte técnica atrapalha. Mas que eles estão preparados para isso, eu acho que estão sim. Acredito que sim. Algumas pessoas falam, mas o treino não é tão intenso quanto o jogo. Eu também concordo, né? Mas eu acho que é muita... Olha, pelo que os caras ganham, nossa senhora, eles tinham que jogar qualquer hora, mas tudo bem, vai. Segundona, definidas aí os 2 grupos da próxima fase, agora sobraram 12 equipes, são 6 em cada grupo. No grupo 6 ficaram o Noroeste de Bauru, aqui da nossa região, o Esporte Clube São Bernardo, a Inter de Bebedouro, Lemense, o Fernandópolis e a Mantiqueira, ou o Mantiqueira, como queiram, que é da cidade de Guaratinguetá. Nossa, vai fazer umas viagens mais ou menos, viu? No outro grupo, Olímpia, Grêmio Prudente, Jabaquara, Acisense, Taboão da Serra e São Carlos. E na foto que eu estou vendo, o Carlos Alberto Seixas, né? O Carlos Alberto Seixas, que está no Acisense, participando ontem do Conselho Arbitral na sede da Federação Paulista de Futebol. A primeira rodada, no sábado, às 16 horas, Noroeste e Esporte Clube São Bernardo, Grêmio Prudente e Olímpia. No domingo, que eu estava falando, às 10 horas da manhã, aí ninguém passa mal, né? Lemense e Mantiqueira em Leme, aqui em Assis, Acisense e São Carlos, Inter de Bebedouro e Fernandópolis em Bebedouro, e na cidade de Santos, Jabaquara e Taboão da Serra. O Acisense, sem dinheiro, vai ter que jogar em Santos contra o Jabaquara, vai ter que jogar em Taboão da Serra, vai ter que jogar em Olímpia, e já não é tão longe assim. Mas a equipe do Acisense, né, a gente conversou com o Aldo Cavalari, não tem dinheiro, a dificuldade é muito grande, eles não sabiam como fazer para disputar essa fase. E agora, todos jogam contra todos em turno e retorno, e os 2 primeiros de cada grupo sobem para A3 no ano que vem. E aqui jogam às 10 da manhã e ninguém reclama. A gente está conversando sobre a segundona ontem, até, eu com o Pedrinho, e a gente está falando, né, o Vossen, diziam, né, eu não estou acompanhando, que o Vossen estava bem estruturado, com dinheiro, pagando certinho seus jogadores, e não conseguiu a classificação, né? A Cisense, com dificuldades, acho que até pagando um pouco o salário atrasado, alguma coisa assim, e conseguiu a classificação, como é o futebol, né? Como que às vezes, fora das 4 linhas, ajuda, mas não decide. Decide se tiver vontade de jogar lá dentro mesmo. Tá certo. Então tá aí, começa no final de semana e estaremos acompanhando. Hoje tem Campeonato Brasileiro da Série B, né? Tem alguns jogos da Série B. Não teremos Brasileiro da Série A, teremos aí Copa do Brasil. E amanhã, o jogo que chama a atenção nessa primeira rodada da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Põe o time completo ou poupa alguns jogadores do seu Corinthians? Marcos Vilas, eu quero a sua opinião, não o que você acha que o Tite vai fazer. Bom, minha opinião é que não tem que priorizar. Você vê o Inter, um exemplo desse ano é o Inter que priorizou a Libertadores e está passando um semestre inteiro agora cumprindo tabela. Então, a minha opinião é que não tem que priorizar, não. Até poupou, acho que o Renato Augusto no final de semana, tá bom.
Mas priorizar a Copa do Brasil ou o brasileiro, para mim, acho que tentar ir ao limite do jogador aí. E mesmo porque o Corinthians não tem lá um grande elenco, né? Não, esse ano a gente não, né? O Corinthians está sofrendo com o elenco. O Corinthians está sofrendo com o elenco. E o ano passado até poderia fazer isso, mas esse ano não, vai ter que ir até o limite do jogador. Infelizmente a nossa tabela que a CBF faz aí é complicada e vai ter que ir, não vai ter jeito. Doutor Marcelo Piscininho, o senhor quer falar de parcialidade? Ai, como é o meu comentário? Ai, gente, ele está jogando lá no Corinthians agora. E Santos e Palmeiras, o que dá amanhã? Santos e Palmeiras. Santos e Corinthians. Ó, um empate com gols lá eu ficaria satisfeito. Você ficaria satisfeito, tá? Porque o Carol Santos lá, por mais que o Santos está numa fase não tão boa, não ganhando fora de casa, mas em casa está sempre fazendo seus resultados. E eu ficaria satisfeito com um empatezinho com 2 gols do Luciano, mais ou menos. Luciano, tão perseguido pelo senhor. Agora, eu tinha o Silva Júnior que perseguiu o Pato, esse rapaz persegue o Luciano. Luciano... Ó, Batata, um cara que não sabe nada de bola não faz os gols que ele está fazendo. Contra o esporte, tudo bem, tá debaixo do gol. Agora, os 2 gols de domingo é gol de quem sabe jogar bola. Eu até comentei isso ontem. Ele tem uma base muito boa. Você vê que o domínio de bola dele, o chute a gol dele, você vê que ele tem uma base muito boa. Mas, tecnicamente, sei lá, não me agrada, não tem estilo de jogador do Corinthians, infelizmente. Tá. Mas está tendo uma boa fase, não tem que discutir. Ele vai para a seleção sub-20, vocês vão ter Wagner Love, vocês vão ficar com saudade dele. Os corintianos estão comemorando os gols dele, tá feliz com ele, mas acredito eu que não seja um atacante que o Corinthians precisa. O Tite já deu uma entrevista há 2 meses atrás, que para brigar por título precisava de reforços. Os reforços não vieram. Pode ser que brigue pelo título, como hoje está brigando, mas vai ser difícil. Agora o Tite tem que se tirar o chapéu para o Tite, porque a gente brinca aqui em relação à arbitragem. Claro que são lances difíceis, principalmente o que pegou mal, né? Que foi, eu repito, eu não acho que tenha nada armado para o Corinthians ser campeão brasileiro. Não acredito nisso, apesar que eu também não ponho a mão no fogo, né? Porque futebol você já viu, né? A gente pode ver de tudo. Mas que pegou mal é que o Corinthians, nos lances polêmicos, certo ou errado, acabou pendendo do Corinthians. E no Atlético Mineiro, que era o perseguidor direto do Corinthians, acabou pendendo contra o Atlético Mineiro. Por isso que acabou tomando essas proporções e só se fala em arbitragem. Agora, que a arbitragem no Brasil precisa ser feita alguma coisa, porque eles tinham dado uma melhoradinha, mas de repente, eu não sei que programa que eu estava vendo, um dos 10 jogos desse final de semana, em 6 tivemos erros gravíssimos. A arbitragem é uma coisa assim, enquanto a gente não fizer o que o basquete faz, o que o futebol americano faz, o que o vôlei nos últimos tempos está fazendo muito bem, que é fazer a tecnologia entrar no esporte, o que eu acho muito difícil o quanto a FIFA é fechada, quanto a isso, quanto às modernidades. Mas tudo bem, Batata, tecnologia no esporte. Nós estávamos conversando hoje cedo, o cara no WhatsApp a gente brinca, eu sou outro, mas aqui conversando sério. O gol do Avaí, eu vi ontem 350 vezes. Em alguns canais, os caras mostram que estava impedido. Em outros canais, os caras mostram que estava legal. Até com a tecnologia é difícil. O que ficou estranho, o que fica estranho, mas isso não é com o Corinthians, não é com qualquer um. É que a Nadine, né, a auxiliar que marcou o impedimento, ela não viu. Ela foi porque ela estava pessimamente colocada. Ela viu o cara do Avaí sozinho, ela ergueu a bandeira. Não sei se fosse do outro lado com o Corinthians, ela teria a mesma reação. E repito, não é porque o Corinthians, isso é cultural. Geralmente os times maiores em lances duvidosos são ajudados. Então, que acontece no futebol americano. Eu vi o Juca Kfouri falando ontem. Se analisa e se não chegar a uma conclusão, vai o que o árbitro deu, ou o que o assistente deu no caso. Então, acho que é uma boa pra gente, pelo menos, já que o Brasil gosta tanto de colocar os assistentes atrás do gol, fizeram o spray, já fez vários testes aí que deu certo, por que não testar a tecnologia como é no vôlei, como é no futebol americano? Eu acho válido, entendeu? E se tiver ainda dúvida, igual ninguém sabe se estava impedido, se não estava, na Globo estava, na Fox não estava, em algum lugar estava, mantém o que foi dado dentro de campo. Aí, pro Marcelo Piscininho, Elias admite pênalti em clássico.
e diz que a regra mão na bola é justa. É justa desde que tenha critério igual para todo mundo, né? Por isso que eu digo, tem algumas pessoas que falam, não pode, porque daí o jogador vai começar a jogar a bola na mão do outro. Mas, fazer o quê? Porque do jeito que tá, não dá, não tem jeito. O pênalti, repito, o pênalti que não marcaram para o Atlético Mineiro foi ridículo. Que o cara, o Atlético Mineiro, o zagueiro do Grêmio ergueu a mão lá em cima. E aí, sábado, o zagueiro do Atlético deu carrinho com a mão fechada e o juiz deu pênalti. E o outro que estava com a mão erguida não deu. Então, pô, bateu na mão na bola dentro da área, o cara falou assim, mas daí o Ronaldinho Gaúcho, que é habilidoso, vai ganhar 5 pênaltis por jogo. Vai mirar. Fazer o quê? Então, depois do acontecido do clássico paulista entre Corinthians e Santos, para ter tanto azar na CBF, teve 4 lances nessa última rodada. Corinthians e São Paulo, né? Do clássico paulista, Corinthians e São Paulo. Teve 4 lances aí no jogo do Cruzeiro e Atlético Paranaense e Santos, Flamengo e Palmeiras também teve o lance de bater a mão na bola. Então aí sim vai repercutindo, né? Teve um pênalti claro pro Flamengo, na minha opinião, em cima do Pará. O do Guerreiro é duvidoso, mas do Pará, o cara... Aí que você tá. Aí pegaram o árbitro que apitou, eu não lembro quem que é, eu não sei se você viu antes isso acho que foi na ESPN. Foi na ESPN, o Mauro César, porque ele é flamenguista, ele estava defendendo, ele criticou, né? Ele falou, os coleguinhas de São Paulo defendem, mas ele defende o Flamengo e não deixa ele esconder. Cada um defende o seu, tudo bem. Ele pegou o mesmo juiz que apitou o Flamengo, o Palmeiras e o Flamengo, foi o que apitou o Corinthians e Figueirense. Sim. E ele deu um pênalti pro Wagner Love, que na minha opinião foi pênalti. Ele falou, tá vendo, o Wagner Love se jogou. O do Pará foi mais pênalti que o do Wagner Love. Na minha opinião, os dois foram pênaltis. Mas ser árbitro de futebol não é fácil, não. Falta os critérios, né? Falta a gente se igualar nos critérios aí. E enquanto a arbitragem for interpretação e não tem como mudar, a interpretação é individual. Então, cada árbitro vai ter uma interpretação a se basear, né? Então, é complicado. É o que eu estou falando. Acho que 50% dos programas esportivos também acabariam, né? Se a gente colocasse uma polêmica, né? colocasse tecnologia, acabariam. Né? Ontem, por exemplo, eu assisti o Fox Sport Rádio a 1, eu fico intercalando, e o bate-bola, era a arbitragem. À noite, o Bem Amigos, o Fox Sports Night, que é da noite, e o bate-bola, a terceira edição da ESPN, e depois o Linha de Passe. Era só isso, ficaram... E ainda o Neto no Band Esportes. O Neto eu não consigo ver ainda não. O Neto é igual um programa de rádio, de esporte no emissor, que é duro ouvir, rapaz, tem que ter estômago, que é difícil. Cada hora fala o Neto vai... O Neto, no mesmo jogo, o cara é seleção e é perna de pau, então é difícil. Marcos William Zanetti, muito obrigado pela sua participação. O senhor está convidado, a agenda permitindo, pode vir bater papo com a gente todo dia aqui, que vai ser muito bom para mim agora ter 2 corintianos, você e o André Rubio, e só eu de São Paulino, para que os corintianos que sempre choraram que aqui só tínhamos São Paulinos, agora teremos 2 corintianos. Um abraço, eu estava, né, até estava já aqui embaixo, aqui, fazendo algumas coisas, então vim aqui, André Rubio, está me devendo essa hoje, André, parceiro, então hoje está me devendo essa. Assim que vocês convidarem, a gente está aí, com certeza. Já está convidado, vem amanhã aí para dar os palpites da Copa do Brasil. Um abraço, Batata. Um abraço, boa tarde a todos. Valeu, obrigado a Gustavo, Pedro, toda a nossa equipe aqui. A gente volta amanhã, a partir das 11, com mais uma edição do SCN Esportes Notícias.